Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindo e bem-vinda. Esse aqui é o nosso segundo episódio do nosso podcast, nosso cast jurídico, Tá Sabendo Direito. Hoje eu tenho aqui a minha companhia especial, meu chaveirinho, minha estagiária. Não, mentira, estagiária. Aí é sacanagem. Não, estagiária. Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? E trazer isso de uma forma um pouco diferente, porque a maioria das pessoas acabam falando sempre a mesma coisa, que é vamos falar hoje sobre o direito das mulheres, aquilo que de repente você não sabe que acontece. Pois é. Vamos falar um pouquinho disso, porque ontem, né, dia 8 de março, foi Dia Internacional da Mulher. E aí a gente acaba vendo o seguinte, que entra num batidão, assim, né? Entra uma questão tão corriqueira aí, tão... Fala-se só a mesma coisa, né? A galera fica falando mais do mesmo. E assim, até a gente até brincou ontem, né? Que para dizer que era dia de aniversário, um monte de gente dando parabéns. A gente não quer parabéns, não, viu? A gente quer outras coisas. Né? Mas falando a real mesmo, gente, ainda não é fácil ser mulher nos dias atuais, ainda não é fácil a gente desenvolver a nossa posição no mundo como mulher, como profissional, como mãe, como amiga. Então, e no direito, mais do que nunca. É mais desafiante ainda, porque a gente esbarra aí numa série de questões, tem ainda muito preconceito, tem muito machismo. Sim, ainda é uma área muito machista também, né? Ainda é muito machista, embora já está comprovado que predominantemente nós já somos maioria no mundo jurídico, isso né? é verdade. Aí eu pergunto para a Beatriz, do que você vê, do que você percebe do mundo jurídico, por que as mulheres ainda não ocupam o local que elas deveriam ocupar? A mulher, sabe, tem um posicionamento, uma visão de pessoas de fora que a gente é frágil, que a gente é delicada. Então, na hora que uma mulher se impõe, já é estranho para a sociedade ver uma mulher que está empoderada, que se impõe, que tem uma firmeza na fala. Então, já é estranho para as pessoas de fora. Então, até para a gente que é mulher, já tem, quando a gente pega firme com alguma coisa, às vezes a gente pensa sozinha. Será que eu fui muito dura? Fui grossa? Será que eu fui muito grossa? Eu fui muito mal educada? Mas às vezes você só está se impondo. Então, esse que é, eu acho que o momento mais difícil de ser mulher nesse âmbito do direito, âmbito jurídico. Então, esse é o momento mais difícil que tem para todas nós. Se impor. E isso a gente acaba assim, como aqui no escritório a gente atua, né, para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, a gente tem contato aí com pessoas de todas as idades, particularmente aqui, a minha maior clientela é masculina, né, eu já fiz essa métrica, a gente está aqui hoje em 78% dos meus clientes são homens, né, e até um contrassenso, porque se eu sou mulher, eu não deveria ser contratada por mais mulheres? Sim. E isso não acontece, gente. Isso não acontece. E por vários e vários motivos. E é exatamente isso. Às vezes, assim, quando... Sabe uma coisa que é engraçada? Uma mulher é difícil acreditar no poder da outra, né? Porque tem aquela rivalidade que colocaram na gente, né? Mas até para as clientes contratarem a gente, sabe? É incrível, a mulher já vem achando que você não é capaz, né? Que você não é conhecedora o suficiente da matéria, da área que você atua e tudo mais. E aí a gente estava conversando aqui para falar um pouco sobre isso, da dificuldade, né, de ser mulher nos dias atuais, mas principalmente essa dificuldade nasce pelo fato do desconhecimento do que as mulheres também têm direito. Então, um ponto que é muito interessante, que às vezes a gente acaba também se diminuindo, vamos dizer assim, se igualando aos homens em todos os sentidos, e nós não precisamos nos igualar com os homens em todos os sentidos. Só que a gente às vezes não bate o pé por falta de conhecimento. Por exemplo, eu estava analisando uma convenção coletiva de uma determinada categoria, e foi muito legal, porque eu estava fazendo análise pela minha cliente, que é pessoa jurídica. E aí tem agora uma obrigação na convenção coletiva que essa minha cliente implante internamente um sistema
de apoio para mulheres que sofrem violência doméstica. Ou seja, a empresa passa a ter a responsabilidade de ter que cuidar da mulher quando ela sofre violência doméstica. Eu achei assim, você vai... Sensacional. É sensacional, mas algumas pessoas vão parar e pensar assim, que absurdo, né? Agora isso vira responsabilidade da empresa. Porque quando acontece essa violência, muda a mulher em tudo. Então vai afetar o trabalho dela. Não tem como não afetar. Afeta grandemente. Até um ponto interessante, a maioria das mulheres, eu estou falando assim mais pela dimensão que a gente tem, né? Vamos pegar que a gente está aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, então a gente tem aqui nosso convívio social com os nossos familiares, com os nossos amigos aqui, é uma realidade que às vezes não é uma realidade da onde você aí está assistindo. Mas aqui na nossa região, a gente tem ainda um peso muito grande do machismo, tem mesmo, tá? Me perdoe aí os colegas que estão assistindo, mas tem, isso é fato, não pode ter pudor para falar isso, porque é uma realidade. A gente tem machismo até de mulheres, né? Na minha opinião, é mais comum. É mais comum, né? É mais comum, porque homem às vezes postura, fica mais né? retraído. Às vezes uma mulher é machista com você sem perceber. Exatamente. Que foi crença dela, né? E aí existe aqui, assim, algumas questões ligadas a tipos de violência doméstica que as pessoas não falam, é frescura, né? É frescura. Por exemplo, o fato do seu companheiro, e assim, o companheira independe de gênero, tá? Porque é violência contra a pessoa da mulher. Então, o outro lado, vamos por assim, quando o outro lado, né, o seu companheiro, a sua companheira, independente da sua opção, ele ou ela age com desrespeito, por exemplo, te dá apelidos pejorativos, brincadeirinhas sem graças, não precisa ser agressão física propriamente dita. Eu percebo muito que a gente tem aqui uma situação clássica dessa violência enrustida, né? Que é aquela coisa que mas não é. E a hora que você tem o conhecimento jurídico do que é violência doméstica, que é um espectro, tá, gente? Não é só ali agressão física propriamente dita, agressão verbal propriamente dita. São várias coisas. Por exemplo, os atos de poda, que é muito comum. Você não vai estudar. Você não vai sair com essa roupa. Você tem que ter o cabelo do jeito que eu quero. Ver a mulher como a propriedade dela. Como a propriedade. Da outra pessoa. Exatamente. Então, essa poda é um tipo de violência, né? É um tipo de violência. E a gente vê muito disso aqui. Aí, voltando para aquele caso da minha cliente, para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer uma palestra na empresa para explicar para as mulheres quais são os tipos de violência doméstica. Porque começa disfarçada. Sim. Começa totalmente disfarçada. Começa enrustida, assim, você fica achando, brincadeira. Sim. Por exemplo, que eu já vi muito isso, já vi em restaurante, já vi em rede social, já vi em tudo quanto é lugar. Nossa, mas você come muito, você tá gordinha. Nossa, olha, gente, olha como é que ela tá. Nossa, olha como ela tá magrela. Nossa, olha esse cabelo dela. Isso é um tipo pode ser equiparável à violência, porque isso acaba, as mulheres vão acabar falando, não, é só uma brincadeira. Mas aquilo vai minguando a saúde mental da pessoa até o ponto que ela não percebe que ela tá tendo a violência doméstica. E aí, nessa cliente, foi muito interessante, foi um experimento muito legal. Óbvio que a gente também estava implementando por força de convenção coletiva, mas foi muito interessante porque a gente começou a observar o comportamento das colaboradoras, que preponderante são mulheres, né, lá. E aí começou a ficar o comportamento delas. E agora, como eu comumente vou nessa cliente, agora eu já chego e falo assim, doutora, posso tirar uma dúvida? Como é que funciona o processo de divórcio? Não sei o quê. Começa a perceber em casa depois da orientação, depois que descobre o que quais são os seus direitos, o que você pode fazer. Começa a vir as perguntas. Exato. E assim, o principal ato de empoderamento para a mulher é conhecer o direito. Então, essa aqui é uma grande missão que a gente tem, é que você, mulher, até você, homem que esteja assistindo,
encaminha esse vídeo para suas amigas, para suas irmãs, suas parentas, né? Porque, assim, o principal ato de libertação da mulher é conhecer o direito. Muitas não fazem nada porque não conhecem os direitos. Não procuram porque tem vergonha. Ou também porque não percebe, né, Sara? Não percebe. Porque às vezes a pessoa deixa você num ciclo tão fechado que você não cega. ouve as outras pessoas de fora. Você não vai ouvir ninguém de fora, a não ser aquela pessoa. Exatamente. E isso, por exemplo, numa dessa, a mulher nem percebe, mas ela já tá tão assim, cega, e ela já tá assim, o que sobrou dela, coitada. O que sobrou. Eu já vi inúmeras, infelizmente, já assim, inúmeras conhecidas, colegas, até mesmo colegas de trabalho. Eu tenho uma colega de trabalho que há anos que eu fico no pé dela, falo, amiga, olha o estado que você tá, sabe? Cria amor próprio, mas às vezes não é isso. É um misto de medo, de insegurança, como é que vai ser depois. A codependência. Então, assim, o que você, mulher, precisa saber? Que existe sim uma rede de apoio imensa. Aqui nas nossas cidades, vocês precisam ver, gente, a Comissão da Mulher Advogada aqui em São José dos Campos está fazendo um trabalho fantástico. A gente tem até mesmo um canal de comunicação direto, tem um telefone específico da polícia que você pode ligar para pedir apoio. Então é legal que você também aí da sua cidade vá atrás desse tipo de informação, vá atrás desses outros canais de suporte, porque muitas das vezes você pode ir no anonimato, sabe? Inclusive, se você tiver algum questionamento, vocês têm como mandar inbox aqui para o nosso canal, para a gente poder, de repente, encaminhar, prestar algum tipo de auxílio. Mas o principal elemento assim, de paralisação da mulher, que quando está numa situação dessa de um grau de... que ela percebe que tem violência, é que ela já está num ponto que ela não tem força mais para barrar, sabe? E a força, ela vem quando vocês passam a conhecer o que de fato você tem direito, sabe? Então, assim, hoje mesmo a gente teve uma sentença aqui que reconheceu o direito de alimentos para um casal que se divorciou, e a pessoa a mulher, no caso, ela tem capacidade de trabalhar. Só que por conta da dinâmica que as coisas aconteceram, o juiz entendeu, falou assim, não, ela precisa de um respiro, sabe? O marido, por ter feito isso, ele tem que pagar um X para ela. Ela precisa de um tempo para se reabilitar dentro da sociedade, querendo ou não. Né? Sim, para ela poder estudar, para ela poder se capacitar, poder fazer, sei lá, ir para uma outra frente de trabalho. Porque o mercado de trabalho não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, assim, não é fácil nem para as jovens e nem para as Imagina para quem ficou anos e anos sem fazer nada. Sem estudar alguma coisa, sem conhecer o mundo de agora. Exatamente. E assim, aproveitem mês de março, porque, né, a gente vira um mês assim muito emblemático, né, de suporte, de apoio, de empoderamento para as mulheres. Sim. Mas a gente não pode tratar isso somente como o mês de março que vem e passa, sabe? Então, assim, se você tem alguma questão, se você conhece alguém que tem uma questão, dá a mão para essa pessoa, porque é muito legal. Dia 8 de março, dia da mulher. Feliz dia da mulher. Feliz da mulher, vai lá, você ganha uma florzinha. Sim. O que mudou? Não mudou nada, sabe? Então, assim, é fazer esse gancho para criar uma reflexão de comportamento, né? Será que eu tô feliz? Fazer uma reflexão, né? Tô feliz? O que eu faço com isso a partir de agora, sabe? Quais são meus direitos? Então, estudou? Vamos ver se ela estudou. O que você achou lá de direitos, assim, que chamou sua atenção, de direitos da mulher? O primeiro direito, para mim, que foi o mais importante de todos, que também deu o início do Dia da Mulher, foi a igualdade civil, que eu digo, entre as duas, entre o feminino e entre o masculino. Então, isso foi o que mais me pega, porque essa igualdade, por mais que seja muito antiga, ainda não existe. Ainda não tem, a sociedade não consegue aplicar. E nem a mulher consegue aplicar com ela mesma. Então, essa igualdade só tá no papel, por exemplo. Só tá no papel para agora. O que mais que chamou sua atenção lá que você olhou? Vamos ver. É a sabatina, viu, gente? Mas, por exemplo, uma questão que é fundamental, que a gente vê no dia a dia aqui,
causa, né, um problema sério. Por exemplo, a igualdade remuneratória. É fato, ainda existe muita desigualdade remuneratória. Aquele famoso mesmo cargo, salário diferente. Exatamente. Então, assim, você, mulher, que tem uma diferença remuneratória, a gente tem todo o aparato lá, já da lei, de súmulas e de muita jurisprudência que atualizadíssimas de agora, né? Sim, muito pouco tempo atrás. Sai direto. Que fala sobre a equiparação salarial. Inclusive em casos de servidores públicos. Porque hoje mesmo, a gente voltou agora de uma audiência, conversando com uma servidora, ela falou assim, nossa, a fulana assumiu um cargo de confiança, mas porque ela é mulher, o fulano de não sei da quando não quis dar gratificação para ela. Por quê? Porque é mulher. Sabe? É um absurdo. Então, assim, quando a gente fala do trabalho, que é um ganho, um direito, assim, conquistado às duras penas pelas mulheres, essa liberdade de trabalhar, de buscar a sua subsistência, né? De buscar o seu dinheiro, buscar a sua liberdade e sua independência financeira, quando a gente fala isso é um valor muito grande para a mulher. Então, o que a gente pode melhorar nesse aspecto? Então, ela tem que saber, não pode ter diferença remuneratória porque é mulher. E às vezes, como é que eu vou saber, né? Essa é a grande questão, porque isso eu já ouvi assim, de muitas amigas. Como que eu vou saber que é uma diferença pelo fato de eu ser mulher? Simples assim. Você vai olhar para a mesma pessoa que faz aquilo que você faz, que vocês têm uma formação técnica e teórica muito, muito igual, né? Muito ali justa. E a perfeição técnica. Se vocês dois... Porque, sabe o que a gente vai perceber? Que muitas vezes a mulher tem a perfeição técnica melhor que do homem. Né? Não querendo diminuir o trabalho dos homens, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é para abrir os olhos, porque isso acontece. Então, assim, o que você tem que olhar? Se você tem no seu local de trabalho condição assim, já te digo, você tem direito à equiparação salarial, a esse ajuste. Aí o que acontece bastante também, como muitas empresas sabem que as mulheres são multitarefas, o que elas fazem? Ai, Bia, já que você é tão boa em não sei o quê, ai, faz esse aqui também. Faz mais o acúmulo de função para a mulher. Faz o acúmulo de função. Isso é muito comum, né? Demais, é muito comum. Demais. Aproveita que você é muito boa de ser disso, daquilo, aquilo outro. Faz isso aqui também para mim. Aí olha o que passa na cabeça da mulher. Ela fala assim, nossa, tá reconhecendo. Eu faço muito bem. Nossa, eu faço muito bem, né? Vou aceitar como um lisonjeio. E acha isso que é um lisonjeio. Gente, não é lisonjeio nada. Tá aproveitando. E às vezes a mulher fica com vergonha de falar não. Fica com vergonha de comparar aquele seu salário com o seu amigo, porque um colega de trabalho, nossa, será que ele vai achar que... Você não tem que achar nada. Tem que achar nada, gente. Você não pode ter vergonha simplesmente de receber o que você tem que receber. Exatamente. E aí, muitas falam assim, nossa, mas imagina que eu vou entrar com uma ação trabalhista, Que vergonha, mas que não vergonha, é isso. Vou me mandar embora, eu nunca mais vou conseguir emprego, não sei o que lá. Enquanto a gente tiver essa cultura vai imperar, tá? Nenhuma empresa, ela pode gerar esse tipo de discriminação, fomentar esse tipo de discriminação. Então, é muito complicado, às vezes, isso acontece com bastante frequência. Outra situação que acontece, a maioria das pessoas não leem, não tem acesso às convenções coletivas da sua categoria. Nas convenções coletivas, os acordos coletivos, o que acontece? Lá tem uma série de situações que são direitos que são conquistados para a categoria, né? E ali, por exemplo, tem direito à amamentação, tem direito a empresa é obrigada a ter creche. O que mais que eu já vi? Tem direito a acompanhar o filho, a filha, nas consultas médicas periódicas, sem que isso seja descontado do salário. É muito difícil, né? Então, assim, que é um perrengue, gente. Eu tenho 2 filhos, eu sei, né? Não é fácil, não. Porque quando você fala, hoje é dia de consulta. Você marca a consulta nos horários mó aleatórios. No horário do almoço. Né? Sacrifica, às vezes fica sem comer para poder levar o filho no médico. Ou quando tá numa emergência, fala, filho, espera a febre aí. Mamãe tá trabalhando. 19 horas a gente vai na emergência. Exatamente. É mais ou menos assim. Então, assim,
tem várias convenções coletivas que prevêem isso. Então, é muito importante que você tenha acesso, tá? Isso está no seu sindicato de categoria. Tem que ser de fácil acesso. Lembrou mais de algum aí? Tá lembrando. Vamos esquentar. Tá correndo a conversinha. Outros direitos, assim, que às vezes a mulher não tem conhecimento. Por exemplo, quando a mulher vive numa condição de união estável, né? Porque acontece muito disso. Ah, não vou casar com você, porque você é isso, você é aquilo outro, Então, nos casos de união estável, isso permite vários direitos. Por exemplo, direito, se é um caso de divórcio, pode abrir direito para pensão alimentícia. Se é um caso de óbito, você concorre como herdeira, às vezes como meeira, você tem acesso ao patrimônio que vocês construíram. Se é um caso de benefício no INSS, você tem direito à pensão, pode ter direito à pensão por morte, né? E se sofreu violência doméstica, hoje em dia tem várias situações em que a gente já consegue pedir prioridade de tramitação das ações quando envolve violência doméstica. Então, assim, é uma infinidade que dá para a gente ficar dias falando aqui de situações que existem. Então, assim, achar o que existe, teoricamente, é até muito fácil. Acho que a principal questão é o que a gente faz com isso. Como é que eu uso tudo isso? Como que eu começo? Como é que eu começo? Primeira questão, medo gera paralisação. Medo gera bloqueio. Então, a melhor forma de você superar o medo é você ter alguém ao seu lado. Por isso que a gente fala dessa rede de apoio. Para você procurar essa rede de apoio, não precisa ser necessariamente um parente, uma amiga, um familiar, nada do tipo. Você tem outros meios de achar essa rede de apoio. Ai, mas aonde que eu vou achar? Gente, procura a OAB, procura o Poder Judiciário como um todo. Tem vários e vários locais que tem grupos de voluntariado, para que você tenha suporte, assim, de falar, puta, agora o bicho pegou, sabe? Agora, mesmo que não encontre o certo, você vai em qualquer lugar, pede uma ajuda, a pessoa vai te indicar, vai te ajudar, porque é muito difícil alguém negar essa ajuda. Então. Porque é muito difícil a pessoa chegar a esse ponto de pedir ajuda. Reconhecer. Exatamente. Então é bem valioso. Até as faculdades de direito, então, quase todas as faculdades de direito, você tem os núcleos de estágio, sabe? Então, existe sempre alguém ali que vai estar disponível para te tirar uma dúvida, para te dar um encaminhamento. Mas o primeiro passo é aceitar que do jeito que as coisas estão, não dá mais. Não dá mais. É ter essa conscientização. Porque, de verdade, gente, eu já cansei de prestar socorro, prestar auxílio nessa parte. Enquanto a mulher não quiser, nada vai acontecer. Não. Nada. As coisas vão continuar do jeito que estão. Então, assim, tem que falar para si mesma, olha, não dá mais. Para mim, chega. Não consigo mais viver desse jeito. Seja aí na sua empresa, seja na sua condição familiar, não importa. Não consigo mais. Agora eu consigo entender que eu estou vivendo numa condição de abuso. E o abuso não vem só do parceiro romântico. Claro que não. Vem muito de chefe, de alguém. Assédio. Totalmente. Então, para mim, é mais difícil para a pessoa reconhecer e sair dentro do âmbito do trabalho. Sim. Porque tem uma dependência lá. É o meu trabalho. Tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. É o meu trabalho. Se eu sair de lá e denunciar, como eu vou dar comida para os meus filhos? Como eu vou me sustentar? Eu tenho uma casa, tenho uma vida. Então, eu prefiro ficar quieta e sofrer. Até pegando o gancho com o que ela falou, que é uma matéria que eu sou muito apaixonada, que é direito do trabalho, o que a gente tem na jurisprudência em relação a assédio, tanto moral quanto sexual? Nós temos várias decisões, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, que dizem, principalmente em casos de assédio sexual, que é a palavra da vítima que vai importar. É a palavra da vítima que vai importar. Óbvio que para você não adianta só você chegar, meu chefe tentou isso comigo. Não é só isso. Você vai ter uma condição que vai demonstrar isso. Por exemplo,
a mulher vai acabar desenvolvendo uma depressão, vai acabar tendo um ganho de peso, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa muda. E se for... Sempre muda. Uhum. Sempre muda. Então, é importante que se você está vivendo uma condição como essa, é o que a gente fala para todos os nossos clientes. Tenha provas, sabe? A prova a gente conquista ali no meio da coisa acontecendo, sabe? Tenha provas. Tem uma gravação, uma foto, um e-mail. Uma testemunha, porque geralmente é o mais fácil de conseguir. É o mais difícil. A testemunha é o mais difícil. Mas ninguém tem vontade de dar. Ninguém vai. Cara, né? O pessoal tem medo. Muita gente tem medo. Porque também arrisca o trabalho da outra pessoa. Arrisca. A gente teve um caso aqui muito grande de assédio moral. Não foi sexual, foi um assédio moral, mas pelo fato de ser mulher. Pelo fato dela de ser mulher. Ela era uma mulher, ela é mulher, né? E ela era tratada e cobrada como homem na postura dela. Ela falou assim, mas a minha postura exige que eu seja mulher. Eu preciso me revestir da minha personalidade feminina para desenvolver o trabalho que eu desenvolvo. Ela era uma apresentadora de televisão, para vocês terem uma ideia. Então, ela não pode aparecer ali numa postura masculinizada. Ela tem que ter uma postura completamente feminina. Se ela é assim, feminina, e ela assim. Não vai se esconder. Exato. E aí, ela começou a sofrer muito assédio, mas muito assédio, porque ela ficou muito doente, muito doente. E aí, quando ela me procurou, ela já estava assim, o que sobrou dela, sabe? Ela estava assim... acanhada. Destruída. Ela estava destruída, ela estava por um fio, sabe? Ela falava até em suicídio, para vocês terem uma ideia. Porque ela falou assim, isso tirou a minha alma, isso aí tirou a minha vontade de viver, eu não tenho mais significado, a minha existência não tem mais significado. Ela usava essas palavras. Eu falei, imagina, pelo amor de Deus. Não é assim não, bem, calma. E aí que eu falei para ela, ó, eu vou precisar que você aguente. Um pouquinho só. É óbvio que eu não posso divulgar aqui por questão de sigilo, né, gente? Mas eu preciso que você segure um pouquinho mais. Porque a gente vai fazer isso, vamos entrar com a ação, pedindo isso. Tenta uma gravação, um áudio. Porque você, enquanto interlocutor, você pode gravar. É permitido que você grave. Você está como interlocutor, você não pode pegar e gravar, pôr seu celular na gravação e tocar no lugar para gravar a conversa dos outros. Isso não, isso é proibido, isso é crime. Mas eu, para fazer da minha parte, eu como interlocutora, eu posso, tá? E aí ela fez, a gente conseguiu, entramos na justiça, comprovou, o juiz chorou na audiência, chorou. Eu fiquei assim, nossa, tô entendendo, né? O juiz tá chorando. Óbvio que eu já tinha chorado um monte com ela antes, né? Mas tocou, sabe? Tocou de falar o seguinte, como é que uma mulher, uma pessoa, um ser humano, aguenta uma situação que não aguentou? E ela aguentou, sabe? E aí, por fim, deu tudo certo, né? Correu tudo bem, fizemos um excelente acordo, ela foi tocar a vida dela, tá super... Eu vejo as fotos delas em rede social, fico feliz da vida de ver como ela tá linda, plena e superou, sabe? Mas, assim, eu tive que tirar esse medo dela. Falar, olha, calma. Situar ela da situação. Situar, sabe? Olha, calma, eu vou ser sua rede de apoio. Você não precisa ter medo. É igual quando a gente vai ensinar filho a andar. Pode vir, sabe? Você estica a mãozinha assim, vem, bebezinho, vem. É a mesma coisa, sabe? Então, assim, vocês têm aí um monte de gente para que vocês não tenham medo. Não tenham medo. Sim, trazendo para a área do direito, da advocacia, a gente sempre fala que para ser advogado, lidar com pessoas, a gente tem que ter um psicológico muito bom e ter uma linguagem com o cliente de uma forma muito íntima. Não importa qual... Sem perder o respeito. Sem perder o respeito, mas não importa qual a área que você vai, você tem que transparecer uma segurança para o seu cliente. Porque no caso desse, ela não ia recorrer, por exemplo, para um advogado homem. Porque talvez para ela se sinta muito melhor com uma mulher. Sim. Ela vê aquilo como uma segurança para ela e como uma rede de apoio. Sim. Então, é muito legal desenvolver isso. Mas assim, também não vai achar na primeira, né? Não pode assistir na primeira. Não acha. Não desistam na primeira. Continua procurando, que uma hora você vai ter alguém aí que vai... Na hora certa, acontece, né? Exatamente. Você
procure a pessoa certa, ver o que a pessoa vai trazer para você. Exatamente. Não é? Gente, é isso então. Vamos ficando por aqui. Fiquem ligados, fiquem ligadas. Comentem, mandem aí o que vocês gostarem, deixem as sugestões de tema, que daqui 15 dias a gente volta com mais. A gente quer começar a gravar toda semana, tá? Mas essa é a meta. essa é a meta. Mas como a gente tem as nossas outras atribuições, a gente está encaixando isso aqui na nossa rotina. Mas, por favor, participem, tá? Participem, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Vamos divulgar, porque às vezes o que a gente fala aqui pode até mesmo salvar uma vida. Então, a gente tem que perpetuar o nosso propósito aqui com vocês. Ó, beijo grande, um beijo enorme, especial para as nossas mulheres aqui, nossas figurinhas que assistem, nos acompanham. E é isso. Um grande beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.